Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura, estudo do livro O Consolador. Obra, ditada pelo Espírito Emmanuel, ao médium Chico Xavier. Exame da segunda parte, denominada Filosofia. Perguntas de números 173 a 184. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Segundo, sentimento, afeição. Pergunta, número 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Emmanuel responde: a simpatia, ou a antipatia, tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos, peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações, experimentadas pela criatura, desde o passado delituoso, em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração, para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Pergunta, número 174. Poderemos obter uma definição da amizade? Emmanuel responde: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração, nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro, é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias, entre os encarnados, e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte, as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade, é ter coração que ama, e esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime, e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Pergunta, número 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual, antes de projetar-se na Terra. Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam, nesse instituto divino, os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do passado obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores, nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores, em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Pergunta, número 176. As famílias espirituais, no plano invisível, são agrupadas em falanges, e aumentam, ou diminuem, como se verifica na Terra. Emmanuel responde:
Os núcleos familiares do além agrupam-se, igualmente, em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos, pelos seus companheiros afins, aos esforços edificantes, na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam, à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Pergunta, número 177. As famílias espirituais possuem também um chefe? Emmanuel responde: todas as coletividades espirituais estão reunidas, em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Pergunta, número 178. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Emmanuel responde: na Terra, as criaturas humanas, muitas vezes, revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros. Pergunta, número 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar, ou não casar, está fora da vontade dos seres humanos. Emmanuel responde: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções, tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação, para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos, livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Razão pela qual, os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias, ou no acervo de valores das missões, que regeneram e santificam. Pergunta, número 180. A indiferença, nas manifestações de sensibilidade afetiva, dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Emmanuel responde: a indiferença, que se traduz por cristalização dos sentimentos, é sempre perigosa para a vida da alma. Todavia, existem atitudes, no domínio da exteriorização emocional, que se justificam pela nobreza de suas expressões educativas. Pergunta, número 181. Como entender o sentimento da cólera, nos trâmites da vida humana? Emmanuel responde: a cólera não resolve os problemas evolutivos, e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre, na construção dos sentimentos purificadores. Mas, a cólera impulsiva, nos seus movimentos, atrabiliários, melancólicos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre, com o coração tocado de amargosos ressaibos, de sabores. Pergunta, número 182. O remorso é uma punição? Emmanuel responde: o remorso é a força que prepara o arrependimento,
como este é, a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual, nas suas características profundas, o remorso é o interstício, uma fenda, para a luz, através do qual, recebe o homem, a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios, e renovar seus valores morais, na jornada para Deus. Pergunta, número 183. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Emmanuel responde: o ciúme, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral, ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação, que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo, com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou, ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio, para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Pergunta, número 184. Como devemos efetuar nossa autoeducação, esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas, tantas vezes, nos levam a atitudes antifraternais? Emmanuel responde: não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o impulso da vida, que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização, no devotamento e no sacrifício. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento, na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fá-las evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas, dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências, na evolução sublime dos seus sentimentos. Examinando-se, ainda, o elevado coeficiente de viciação do amor sexual, que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos, entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo que observamos, muitas vezes, almas numerosas aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício, em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que, ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Segunda parte, Filosofia. Segundo, sentimento, dever. Obrigado por apoiarem nosso canal.
Curtam, comentem, inscrevam-se e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos.